Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estreia brasileira com a marca do pombo, hein? Grande atuação e preocupação com o Neymar. Vamos falar sobre Brasil 2, Sérvia 0? Não foi tão fácil como pareceu, mas depois a gente soltou e podia ter feito muito mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. A Copa do Mundo começou e para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, baixe agora o OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que existe. Lá você encontra todas as notícias e estatísticas, tudo em tempo real do maior evento esportivo do planeta Terra. Brasil tá jogando? Você fica por dentro de tudo. As outras seleções, você fica por dentro das notícias. Não perde teu tempo. O OneFootball está disponível para sistemas Android e iOS. O link está na descrição, no comentário fixado, você baixa gratuitamente, não custa nada e fica por dentro de tudo que está acontecendo. Bora, vem pro OneFootball! O primeiro tempo foi complicado, não sei se por conta do nervosismo, mas também por conta da disposição da equipe sérvia, que evoluiu muito de 2018 para cá, que tem grandes jogadores, destaques no futebol europeu, o Meia Tadić, por exemplo, o Mitrovic, centroavante, com o Vlahovic, destaque da Juventus, que ficou no banco, entrou só no segundo tempo, mas com um sistema muito fechado. A Sérvia colocou os seus 3 zagueiros, 4 jogadores no meio, 6 na verdade, né? Quando você coloca os alas, mais 2 volantes e meio-campistas como o Milenkovic-Savic e o Tadić chegando no Mitrovic e só um centroavante lá isolado na área. Mesmo assim, a Sérvia não proporcionou ao goleiro brasileiro Alisson uma defesa sequer. Foi uma equipe que, obviamente, eu achei até que fosse esperar um pouco mais, mas entrou para se defender. No primeiro tempo, até marcou alto o Brasil em alguns momentos para tentar ameaçar um pouco a saída de bola brasileira. E chegou a ficar com a bola por conta de uma posse alternada natural da primeira etapa em que o Brasil estava tentando se encontrar no jogo. A gente está falando de uma estreia, de uma escalação do Brasil que a gente não imaginava e que o Brasil jogou muito poucas vezes nesse formato, mas que, para mim, o Tite acabou priorizando o momento técnico dos seus jogadores. O Fred, que entrou bem, eu vou falar sobre a entrada dele no segundo tempo, não era um jogador que você poderia apostar numa concorrência com o Vinícius Júnior, que hoje é talvez o brasileiro com mais destaque na Europa, que foi muito bem na última temporada, jogando pelo Real Madrid, e que, poxa, te dá uma solução pelo lado esquerdo ofensivo absurda pelo nível técnico que ele tem. É que não é só uma concorrência de nomenclatura, Fred e Vinícius Júnior. Você muda a disposição tática do Brasil. Isso faz com que o Casemiro seja esse cara central, e para mim foi o grande nome do jogo, depois do Richarlison, que fez a parte dele, mas o Casemiro, tecnicamente, junto do Thiago Silva, para mim os dois jogaram demais, eles foram donos do jogo. E aí você vê como a experiência, muitas vezes, ela conta. E isso, que eu tô falando de jogadores até muitas vezes contestados. Ah, o Thiago Silva já tinha que ter se aposentado, de novo o Thiago Silva e tudo mais. Cara, ele jogou demais. Ele foi um monstro defensivamente e quando ele dá aquela passada de líbero, arrancando, cruzando a linha divisória do gramado, ele dá um passe em infiltração pro Vinícius Júnior no primeiro tempo, né? Rasgando a defesa, que é maravilhoso. O Thiago joga com a cabeça erguida como um líbero, quase como um armador, como ele faz no Chelsea, como ele fazia no PSG. Ele tem toda a capacidade técnica para isso. E o Casemiro, para mim, foi o pilar de referência do Brasil, foi o pilar de sustentação, foi o ponto de equilíbrio. A bola passava muito por ele e ele trocava sempre de primeira. O Casemiro foi um gigante, ele armou o Brasil, conseguiu ocupar todo o espaço ali do meio, em que a Sérvia não conseguiu ter tranquilidade, porque o Paquetá mordia muito também, e essa foi a função do Paquetá, embora ele chegasse um pouco à frente em alguns momentos, mas ele tem essa polivalência. Para muitos, o Paquetá não fez um bom jogo, e eu discordo, porque ele foi, digamos, sacrificado para fazer uma função diferente que ele vinha fazendo com o Fred em campo, quando ele fazia combinações com o Neymar no setor ofensivo. Dessa vez não, ele teve que jogar mais próximo do Casemiro, e os dois ali, cara, conseguiram ocupar uma faixa do campo que impediu a Sérvia de jogar, e tecnicamente eles são muito diferenciados. O Casemiro até, cara, deu uma chapada no segundo tempo, que se ele faz esse gol, meu Deus do céu. O Casemiro foi um gigante, foi o dono do meio-campo do Brasil. E o Paquetá, eu acho que fez um jogo de consistência dentro da sua possibilidade.
Tecnicamente ele é muito bom jogador. No primeiro tempo ele dá um toque de calcanhar para um cruzamento do Rafinha, que o Thiago Silva quase chega na bola. Os zagueiros ainda estavam na área, né, depois de uma bola parada. Então o Thiago Silva aparece como um centroavante quase ali para parar o cruzamento. Depois o Paquetá pelo lado esquerdo ofensivo no segundo tempo também consegue sair de 2 marcadores ali e tenta dar uma caneta. Os caras ficam bravos com ele e os caras bateram. Bateram porque a Sérvia tem um jogo muito físico, os caras são gigantes, é a maior média de altura dessa Copa do Mundo, 1,87 m a média dos jogadores, os caras são gigantes e dava pra ver que eles chegavam junto em todas as bolas. E o Brasil precisava ter muita personalidade, né, pra tentar romper isso. Quem conseguiu, na minha opinião, enfrentar isso muito bem, especialmente no primeiro tempo, foi o Rafinha, que pode até ter perdido a bola do jogo no primeiro tempo. Quando ele recebe um passe do Paquetá numa tabela, a bola vem muito em cima, ele acho que não estava esperando, quando ele chuta, ela chuta meio que no tornozelo e fica fácil para o goleiro. Mesmo assim, o Rafinha foi o cara que mais procurou o jogo na primeira etapa. Pelo lado direito, ele teve muitas investidas, ele estava pilhado. Não teve tanta efetividade porque a Sérvia estava bem fechada naquele momento, a Sérvia mais esperou, ficou com a bola ali no começo do jogo, um pouco mais, mas depois se fechou e o Brasil teve dificuldades de entrar, e o Rafinha era o cara que buscava alguma coisa pelo lado direito. Os nossos pontas, até por conta dos laterais serem Danilo e Alexandro, desciam muito. O Vini muito veio buscar jogo pelo lado esquerdo e o Rafinha pelo lado direito, inclusive na recomposição, inclusive salvando defensivamente para buscar essa bola e partir no contra-ataque. Essa era a jogada do Brasil na primeira etapa, quando a Sérvia estava um pouco mais fechada. No segundo tempo, gente, eu não sei o que aconteceu. e aí vocês devem estar se perguntando, pô, Chico, eu tô aqui para que você me diga o que aconteceu. Bom, a Sérvia se abriu, ela gerou mais espaços do que o Brasil teve no primeiro tempo. E aí, irmão, eu vou contar para vocês que o Brasil, com espaços, é um time muito superior, porque tecnicamente nós temos muito recurso, muito recurso. O Richarlison não apareceu no primeiro tempo, porque estava difícil de entrar. Teve um chute do Neymar a média distância que explode num sérvio e a bola ia no gol. Teve essa chegada do Vini Júnior numa enfiada do Thiago Silva que o goleiro salva, teve a chegada do Rafinha pelo lado direito no cruzamento que o Thiago Silva não chega e o goleiro acaba tirando. O Brasil não conseguiu ter muita infiltração e o Richarlison pouco tocou na bola. O que eu espero de um 9? Ele tem que buscar o jogo quando a bola não chega e tudo mais. Tava difícil, inclusive para os meias e os pontas conseguirem. Imagina para o centroavante. Então, no segundo tempo, quando a bola chegou, ele resolveu. E aí eu preciso destacar também o Vinícius Júnior, que foi muito atuante, que participou dos 2 gols e que fez a jogada que a gente espera que ele faça sempre. E aí, mérito do Tite na insistência da escalação do Vinícius Júnior por aquele lado do campo. Porque aí, com espaços, ele conseguiu desenvolver o seu futebol. E ele, no momento em que ele chuta aquela bola, numa jogada do Neymar, que se aproxima mais do Vinícius Júnior, o pombo acaba aproveitando no rebote. Muito esperto o Vini Júnior, porque o Neymar perde um pouco da passada e a bola escapa um pouquinho. Quando ela escapa um pouquinho, ele meio que desequilibra, o Vini chega batendo, chapando pelo lado esquerdo, o goleiro dá rebote e o pombo faz o gol. Ali sai o peso, né? Porque ali o Brasil, que estava pressionando no segundo tempo, que tinha tido um jogo duro no primeiro tempo, de muita marcação, no segundo consegue se soltar um pouco mais, faz o gol que alivia e aí todo mundo respira mais aliviado. Aí, gente, a coisa melhora significativamente, porque a Sérvia sai mais ainda e o Brasil consegue pressionar ainda mais a ponto de fazer o segundo gol. E o segundo gol é uma pintura, é o gol mais bonito da Copa até aqui, é numa nova jogada do Vinícius Júnior que dá um 3 dedos, uma trivela pelo lado esquerdo, a bola chega no Richarlison, ele domina, ela sobe e ele faz um giro perfeito numa chicotada de cima para baixo, vencendo o goleiro no cantinho, golaço de centroavante, de camisa 9, que faz os 2 gols do Brasil na estreia. Richarlison, o cara que mais aproveita oportunidades na seleção, o cara que tem faro de gol, o cara que a bola chega onde ele tá e ele resolve. Ele é poucas ideias, a bola chega para ele, não tem conversa, ele define. O Richarlison é o 9 do Hexa, ele que vai ser o responsável, um dos responsáveis pelo Brasil conquistar esse título mundial, se tudo der certo. Porque a estreia foi muito boa. Tô empolgado? Tô. Tem muita coisa para acontecer? Tem. Mas a Sérvia era o adversário mais difícil desse grupo. Depois do que a gente viu entre Suíça e Camarões,
e depois dessa estreia brasileira contra a Sérvia, eu acho que a gente está mais tranquilo, evidentemente. É claro que ainda tem algumas preocupações. O Danilo sai mancando, lateral direito do Brasil, que fez um jogo razoável. Aliás, defensivamente o Brasil, como eu disse, não foi ameaçado, e isso tem a ver com a atuação individual do Thiago Silva, do Marquinhos, que são dois gigantes, mas tem a ver também com a disposição tática do time. O time é muito bem defensivamente, muito bem aplicado, pontas descendo, Casemiro e Paquetá mordendo no meio, e toda essa linha de 4 ali que funciona muito bem. Mas o Danilo fez a parte dele, sai mancando, e se ele for ausência, obviamente vai ser uma grande perda. Tem o Daniel Alves, né, que o Tite levou, que vai receber muita crítica se ele acabar substituindo o Danilo, mas tem o Éder Militão, que também pode fazer essa função, inclusive com características mais semelhantes à do Danilo. E a grande preocupação está com o Neymar. O Neymar, numa bola que ele toca para o Vinícius Júnior, que o Vinícius escorrega, inclusive, na finalização, numa arrancada, que ele tem só um marcador à frente dele, o cara tem uma recuperação e consegue tirar a bola dele. E a bola, né, na verdade ele tenta chegar na bola, ele pega o Neymar consegue o passe, e aí ele acaba dobrando o tornozelo. É uma imagem que até não é bonita, inclusive vazou depois essa imagem do tornozelo virado. O Neymar pede a substituição, achei estranho, porque o Neymar não estava bem no jogo, ele não fez um jogo brilhante. Ele teve uma cobrança de falta, ele teve um escanteio que quase fez gol olímpico, ele teve essa jogada aí com o Vinícius, ele participou do primeiro gol, se aproximando um pouco mais da área, mas o Neymar é o cara que pode decidir a qualquer momento. Quando ele pede para sair, eu pensei, não é tão simples assim. E a gente tem o histórico do Neymar em Copas, né? Ele não conseguiu jogar em 14 por conta da joelhada do Zúñiga na sua coluna, que ele fica de fora da semi. Em 2018 ele não estava bem ou 100% fisicamente por conta da lesão no quinto metatarso, pouco tempo antes da Copa. E é só o que falta, ele ficar de fora do Mundial depois de um lance bobo na estreia da Copa. Segundo informações da CBF, ele está com o tornozelo bem inchado, né? Ele vai ser avaliado por imagem e para ver a gravidade da lesão. Ele sofreu uma entorse no tornozelo. Fato. Agora a gente vai ter que ver se ele consegue se recuperar para o próximo jogo, se ele consegue se recuperar a tempo de antes da Copa terminar, ou se ele não teve algo mais grave, né, mais sério, como uma ruptura de ligamento. A gente vai ter que esperar. É triste, porque ele aparece chorando, inclusive, na substituição. Deu para ver que não foi algo tão simples assim. O Neymar, como eu disse, tem dificuldades em Copas do Mundo e estava muito bem preparado para essa. Se cuidou a ponto de não se lesionar e, de repente, chega no Mundial e logo na estreia sofre essa lesão. A boa notícia, a gente suporta hoje muito bem sem o Neymar. Muito bem talvez seja exagero meu, mas acho que nós temos repertório. No segundo tempo, o Tite optou por a entrada do Fred, que entrou muito bem fazendo aquela função dentro de um esquema mais próximo do que ele vinha trabalhando antes, e o Fred, por mais que a gente conteste, mas ele não tá bem no United, ele entrou muito bem fazendo aquela função, deu até uma enfiada pro Gabriel Jesus, que perdeu o chute. O Jesus entrou no lugar do Richarlison, para muita gente tinha que ter sido o Pedro, mas eu entendo o argumento do Tite, não só hierarquicamente de um jogador que tem a confiança dele desde a Copa passada, e o Pedro chegou agora, e talvez o Jesus merecesse uma oportunidade, mas porque o jogo não era um jogo de bola aérea, não era um jogo alto, ainda mais com a equipe da Sérvia, né, com esses grandalhões, era um jogo mais por baixo. Por isso eu entendo a entrada do Jesus. Quando ele coloca o Antony pelo lado esquerdo, e isso me surpreendeu. Normalmente o Antony seria o substituto natural do Rafinha como um ponta pela direita. Só que o Rodrigo entra no lugar do Neymar, e o Rodrigo faz a função desse cara, desse meio atacante mais flutuante por ali, fazendo algumas jogadas pela esquerda, mas caindo mais por dentro. E aí na esquerda, inicialmente, o Antony. Quando entra o Martinelli, aí o Tite inverte. O Antony vai para a direita e o Martinelli pela esquerda, e o Brasil cria muitas oportunidades. Bola na trave do Alexandro no chute, que foi antes até, chute que o goleiro salva, bola na trave do Casemiro, era para ter sido muito mais. A estreia foi muito positiva, eu tô muito confiante daqui para frente, tem que ver essas questões do Neymar e do Danilo, mas diante do que a gente tinha no começo do jogo, de uma Copa muito física e de dificuldade das grandes seleções com equipes menores, eu acho que a gente fez um jogo muito consistente, em que o placar até foi enganoso. Poderia ter sido muito mais, especialmente pelo segundo tempo. O que vocês acharam da estreia brasileira? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!